Então nós não estamos neste momento, nessa janela do dia 2 ao dia 10, com pressa para fazermos contratação. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, bater um papo sobre tudo que tá pegando no Vasco. Antes de eu pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype, tudo que você puder fazer para o canal ser indicado no YouTube. Eu agradeço a força que vocês dão ao canal, beleza? Olha, eu vou falar sobre o Carlos Amodeu. Inclusive eu vou trazer de novo uma entrevista que ele deu afirmando que no dia 12/7, dia 12 de julho, quando o Vasco fosse enfrentar o Botafogo aqui em Brasília, já estaria à disposição os reforços. Ele falou no plural, os reforços, tá? E que ele não tinha pressa, ou o Vasco não tinha pressa para contratar. Então nós não estamos neste momento, nessa janela do dia 2 ao dia 10, com pressa para fazermos contratação, até porque nós vamos ter até o dia 21 de folga dos atletas. Então nosso objetivo é, a partir do dia 21, já termos movimentações no mercado, para que aí sim os atletas possam chegar junto com o atual elenco, possam se preparar durante todo o período da preparação e sejam registrados a partir do dia 10 para poder jogar no dia 12 ou dia 13 contra o Botafogo na nossa retomada do campeonato. Pois é, ontem, dia 12 de agosto, completou um mês. Depois da estreia do Vasco, da reestreia do Vasco, após a parada para o Mundial de Clubes. Nesse período são 9 jogos, tá? Com 3 derrotas, 5 empates, 1 vitória, um aproveitamento de 29,63%, aproveitamento de time rebaixado, tá? O Vasco foi goleado e eliminado na Copa Sul-Americana. Tem o pior desempenho dos times no Campeonato Brasileiro após a volta do Campeonato Brasileiro. Está na zona de rebaixamento. E das contratações que esse senhor, o Carlos Amodeu, falou que o Vasco ia fazer, só veio uma que mal está sendo usada, que é o volante Thiago Mendes. Entrou um jogo ou outro no segundo tempo, no jogo passado sequer entrou em campo. Mentiu, tá? Eles mentiram, mais uma vez eles mentiram. E tem gente que passa pano para a gestão Pedrinho, dizendo que quando a gente critica aqui, a gente está sendo politiqueiro, que com esses profissionais que a gente tem no departamento de futebol, Felipe, Carlos Amodeu, esse mentiroso desse Carlos Amodeu, porque o Vasco não contratou, e pior, tá? Além de todo esse desempenho ruim, o Vasco dos times que estão brigando para não cair no Campeonato Brasileiro é o time que menos contratou. Apenas uma contratação. Aí tem a volta do Barros, que eu também não sei quando é que joga. Tem o colombiano que contratou o ponta lá do Rennes. Esse aí também não sei quando é que chega, né? O senso de urgência no Vasco ele é mínimo. E a gente vai vendo as competições passando. Pontos importantes sendo deixados no caminho no Campeonato Brasileiro, né? Eliminação na Sul-Americana e agora na Copa do Brasil, talvez na última parada, que é o jogo contra o Botafogo. A gente fica ali alimentando, eu vejo muito vascaíno alimentando. Dá para ganhar, vamos vencer, o Vasco é para quem acredita, vamos para a semifinal, vamos ser campeão. Com essa morosidade, com esses profissionais do departamento de futebol, fica muito difícil, porque depois a culpa é só do Fernando Diniz. Eu tenho minhas queixas com relação à mudança do Fernando Diniz, ficar abraçado ao Verratti, né, a teimosia do Fernando Diniz, só que a gente não pode imputar ao Fernando Diniz a responsabilidade de um time que tem, de um elenco que tem várias lacunas ou várias deficiências. A gente não tem ponta de velocidade, a gente não tem um atacante para substituir o Verratti, a gente não tem zagueiros de qualidade, falta um primeiro volante, falta quase tudo nesse time do Vasco. E aí a gente fica nesse espaço de um jogo para o outro, que é assim, acabou o jogo, revolta, né? Depois vai se alimentando de novo de esperança, dá para chegar, dá para vencer, dá para ganhar. Quando começa o jogo e a bola rola, é um tapa na cara, né, de realidade, de mostrar que esse elenco ele é fraco, que consegue ainda o Fernando Diniz tirar leite de pedra, montando um time até ajustadinho, que aguenta ali os primeiros 20, 30 minutos, mas depois quando os jogadores cansam, como Tietê, Nuno Moreira, Coutinho é um cansado por natureza, né? A gente não consegue, né, ser melhor que o adversário quando tem que usar o banco de reserva. Isso é o Vasco do Carlos Amodeu, que prometeu as grandes contratações ou os reforços
para estrear contra o Botafogo e não chegaram até hoje. Ninguém é cobrado, você não vê dirigente sendo cobrado, sendo xingado em estádio. Só jogador, né? Jogador e técnico é xingado em estádio. Agora os responsáveis, eles não são. Uma notícia que saiu hoje do Vene Casagrande, oficializando aí, ou confirmando a venda do João Vitor ao CSKA Moscou, que o Vasco está preparando já o material de despedida do zagueiro João Vitor. Então tá aí confirmado realmente a venda, e eu não sei que material de despedida é esse. Tchau, rescindiu o contrato, não foi feliz no Vasco, né? E que seja feliz, né, aonde ele vai jogar, que é lá na Rússia. O Vasco joga domingo contra o Santos, não vai ser na Vila Belmiro, vai ser no Morumbi, né, que agora chamam de Morumbis, às 4 horas da tarde. É o primeiro jogo do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Briga direta na parte baixa da tabela. O Santos, que venceu jogando fora o Cruzeiro, tá? Venceu o Cruzeiro de virada no Mineirão. Teve aquele golzinho mandrake que meteram a mão do gol do Cruzeiro, mas o Santos no segundo tempo engoliu o Cruzeiro, conseguiu chegar a uma virada. O Vasco joga sem 2 titulares agora, tá? Já o Verratti por causa da suspensão, e agora o João Vitor, que era titular do time do Fernando Diniz, e eu falei aqui e vou continuar repetindo, tá? O problema do Vasco não é quem sai, o problema do Vasco é quem chega. Agora, como é que o Fernando Diniz vai montar esse time para jogar contra o Santos? A defesa do Vasco, por exemplo. Ou a gente vai ter o Hugo Moura improvisado como zagueiro, aí se ele fizer isso, é capaz dele entrar com o Jair no meio de campo, ou o Thiago Mendes, eu não sei o critério, que às vezes ele usa o jogador e depois no outro jogo sequer coloca o jogador numa substituição. Então ele pode fazer isso, o Hugo Moura na zaga com o Thiago Mendes ou o Jair no meio de campo. Acho que como é o Santos fora, ele não deve abrir o time com o Jair, pode ser o Thiago Mendes, ou ele entra com o Maurício Lemos e mantém esse Hugo Moura que tá falhando para um caramba também nesse meio de campo do Vasco. A primeira dúvida tá aí. Quem é que vai substituir o João Vitor? Vai improvisar o Hugo Moura? Quem vai jogar de volante, caso o Hugo Moura entre como zagueiro? E a segunda dúvida é o setor de ataque do Vasco. Sem o Verratti, quem vai entrar? Você tem as opções. O David, né, que seria um atacante por outro, apesar das características serem diferentes. O Verratti é um homem de área, o David é um homem de movimentação, de chute fora da área. Daí ele pode pegar o Ryan e fazer o Ryan jogar como centroavante, porque o Ryan jogava assim na base, e usar o David fora da área. Essa é uma possibilidade, né? Você coloca o David e o Ryan de atacante, ou ele pode fazer o que vem fazendo, que é improvisar o Puma também, que já improvisou o Puma de lateral, agora improvisar o Puma de ponta direita, o Puma que jogou, né? Entrou o PH e o Puma jogou uma dupla na lateral direita com PH e Puma. Então ele pode também deixar o David no banco e entrar com o Puma na ponta direita, fazendo o Ryan sendo esse centroavante, Puma de um lado com o Nuno Moreira do outro, e no meio de campo lá o Coutinho, o Tietê. E aí a dúvida com relação ao Hugo Moura, como eu falei, né? Então ele pode fazer essa dobra. Eu acredito mais nessa dobra na lateral com o PH e o Puma, mantendo a estrutura do time, só botando o Ryan para fazer a vez do Verratti. Essa é uma possibilidade, mas ninguém sabe o que está passando na cabeça do Fernando Diniz. Você vê que o cobertor é curto, que o elenco é frágil, que algumas possibilidades você tem para fazer, mas não são grandes mudanças, né? Enquanto times aí que a gente vai encarar tem bons jogadores no banco de reserva, a gente só tem essas opções. É o David, é o Puma, é o Garré, que ele coloca no segundo tempo, e o Cocão. Cocão, que eu falei ontem, né, que tem um time de Israel que parece que vai apresentar uma proposta pelo jogador, e outro que está também tentando negociar uma saída, segundo o podcast com os Maltino, é o Esforza, que pode ser o próximo aí na barca de despedida do Vasco. Mais uma vez, o problema do Vasco nunca é quem sai, o problema é quem chega, e não chega ninguém, né? Seu Carlos Amodeu não devia estar mais no Vasco da Gama. Seu Felipe não devia estar mais no Vasco da Gama. Só que o Pedrinho não vai mandar embora os amigos, não vai mandar embora os colegas. E isso faz do Pedrinho um gestor incompetente. Você pode me criticar, pode dizer que a minha crítica é política. Enquanto eu não tiver melhor no departamento de futebol, com contratações e resultado, eu vou continuar macetando. Porque se o meu filho está passando raiva na escola, o Pedrinho tem que passar raiva nas redes sociais também, tá?
Curte, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas.